Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para dar continuidade ao projeto Vídeo Resenha, tratando sobre o livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização, do autor Mário Sérgio Cortella. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 2. Eu sou Patrícia Kolbe, educadora e psicóloga, e esse é um trabalho intuitivo, sem muito domínio da técnica e da tecnologia, aprendendo aqui essa linguagem nova de uma maneira que eu possa continuar nessa missão que é fazer educação. Tá? Então é um projeto novo e eu tô aqui aprendendo junto com os feedbacks que eu tenho recebido, que tem sido bastante bacana. O capítulo 2, então vamos ao capítulo. O capítulo 2 tem como título Eu Robô? Não. Nunquinha, eu diria, né? E o Cortella começa esse capítulo com a seguinte proposição, né? Ele fala sobre os grandes deslocamentos humanos nas grandes cidades em direção aos ambientes de trabalho, né? Então ele diz o seguinte: o deslocamento humano que acontece em vários grandes aglomerados urbanos ao redor do mundo por causa do trabalho. Só na capital paulista são em torno de 11 milhões de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, que saem das suas casas e se direcionam para o trabalho deslocadamente em seu cotidiano, né? São Paulo é considerado aí essa capital do trabalho, né? Poderia ser diferente? Ele pergunta. É possível que sim. Essas pessoas poderiam trabalhar menos, de maneira menos sofrida, se repartíssemos o que é produzido. A não repartição leva a duas situações. Quem acumula quer continuar acumulando, e quem não tem precisa se mobilizar mais para ter alguma possibilidade de sobrevivência. A não repartição, a exploração, a não cooperação, elas são geradores de grandes desigualdades sociais. E estas desigualdades geram sentidos e significados distintos do trabalho, produzindo ações e comportamentos muito complexos. A gente está vivenciando um período de fevereiro de 2020 para cá, onde ficou ainda mais evidente que sem a força, sem a inteligência, sem as competências, sem a expertise dessas pessoas, desses milhões de trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, os donos do meio de produção não têm como sustentar o seu negócio, né? Isso é sabido, mas numa situação como essa, isso fica muito evidente. E isso tem uma importância que precisa ser levada em consideração e ser aproveitada de uma maneira bastante inteligente por todos os trabalhadores, né? O que move um empreendimento, seja ele qual for, é a força de trabalho, seja ela também de que natureza for, intelectual, enfim. E essa força de trabalho é tudo aquilo que a gente consegue produzir, né? Tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia de produção. Mais adiante, ele traz uma
uma referência a Karl Marx, que ele diz o seguinte: Karl Marx fazia uma distinção muito clara entre dois reinos da vida, o da liberdade e o da necessidade. No reino da necessidade, eu não posso deixar de fazer aquilo, senão não posso deixar de fazer aquilo que eu faço, senão eu pereço. No reino da liberdade, a vida é escolha. Então, a gente observa que há uma diferenciação, né, dentro dessa perspectiva entre necessidade e liberdade. Se a gente colocasse mais um ingredientezinho aí, que é o desejo, né? Numa leitura psicanalítica, por exemplo, essa distinção ela não se faz tão clara assim, tão explícita, né? Mas aí isso já seria assunto para um outro projeto que já está aqui fervilhando na minha cabeça, tá? Essa relação que também se interpõe, essa relação mais subjetiva, né? Que também fala aí da ordem do sentido e do significado do trabalho. Mas isso aí, então, é outro papo, né? Vamos voltar aqui, voltando para o foco, né, do livro, né? Ele diz o seguinte também, que segundo Marx, existe então uma diferença entre ser livre de e ser livre para. Para que eu possa ser livre para, eu preciso ser livre de algumas coisas. Então há uma condição, né? Vamos dizer assim. E aí ele exemplifica. Então, por exemplo, ser livre da miséria, ser livre da pobreza, ser livre da falta de abrigo, me torna livre para, por exemplo, escolher um trabalho ao invés de outro, ou uma condição de vida ou em relação a outra, né? Então a gente observa que a necessidade ela se sobrepõe a essa condição da liberdade, né? Então às vezes a gente se submete a determinadas situações circunstanciais em função da nossa necessidade de sobrevivência, porque a necessidade é aquilo que eu faço, porque senão eu pereço, né? Se eu não fizer, eu não tenho comida, se eu não fizer, eu não tenho uma casa, se eu não fizer. Então, a gente vê que essa liberdade, ela fica comprometida em função dessa necessidade primordial de sobrevivência. Ele traz, inclusive, um exemplo de um jovem, né? Menos favorecido, pobre, de favela. Ele poderia pegar a mochila dele e falar, vou conhecer o mundo, fazer um mochilão. Ele pode, mas ele tem essa condição. Então, essa liberdade, mais uma vez, só para exemplificar, né? Ela fica comprometida por essa demanda da sobrevivência. Em uma de suas obras, Marx sonhou que chegaríamos a uma tecnologia tal que o homem dividiria o dia de modo que fosse possível trabalhar apenas 4 horas e as demais seriam dedicadas ao lazer, à convivência com a família, etc. Em grande parte, esse sonho de Marx é resultado da crença da racionalidade tecnológica, né? E como ele disse logo inicialmente, o Cortella, né?
Por que que isso ainda não é possível? Porque a gente tem a questão da desigualdade de distribuição. Então, o que que acontece? Algumas pessoas, muitas pessoas, precisam trabalhar muito mais para conseguir ter um mínimo para sua sobrevivência, em detrimento àquelas que são que têm mais condição e podem então aí se dedicar a menos tempo, porque tem outras pessoas que fazem aquilo que ela poderia também estar fazendo, né? Então, partilhar as tarefas e partilhar o que se resulta dessa força de trabalho seria um caminho que a gente poderia, idealmente, né, ter também esse tempo também melhor distribuído, certo? Então, aqui a gente tem alguns aspectos, né, que me chamaram a atenção. Então, do ponto de vista técnico, já chegamos ao patamar dessa possibilidade de racionalização do tempo, né, de poder aproveitar melhor esse tempo. Caminhamos cada vez mais para a concentração dessa distribuição. Então, a gente não está num caminho de igualdade no sentido, eu tenho uma condição tecnológica, mas o desejo da concentração, ele ainda é muito, muito forte, é o que comanda, né, toda essa situação do mundo do trabalho. A gente não tem uma partilha das tarefas, então a gente tem pessoas mais sobrecarregadas enquanto outras não. E isso traz também, né, aquilo que eu falei ainda agora, que ele trouxe, né? Uma parte das pessoas estão vivenciando, vamos dizer, mais nesse reino da necessidade, e enquanto poucas no reino da liberdade. Então, temos uma partilha altamente desequilibrada de valor das tarefas também, né? Entra nessa equação aí o valor que se dá para alguns tipos de trabalho em detrimento de outros. Alguns trabalhos valem muito. O que eu quero dizer aqui? Tem um bom salário, né? São remunerados com valor X. E outros trabalhos são remunerados com valor Y, né? A tarefa X vale mais que a tarefa Y. Portanto, o sujeito que realiza a tarefa X, ele precisa gastar muito mais, investir muito mais força, enquanto aquele que realiza a tarefa Y pode se dedicar a menos tempo, vamos dizer assim, né? Desde a Revolução Industrial, o mundo do trabalho ficou extremamente marcado pela máquina. Marca contundente do trabalho alienado. Essa é a marca desse tempo, né? E a gente carrega isso numa luta incessante, mas ela ainda está aí. Uma pessoa alienada é alheia a algo. A intencionalidade dela não está naquilo que faz. Ela não tem consciência direta do que produz. Está fazendo algo automaticamente. E como a gente já falou, mas importante enfatizar aqui, né? O trabalho feito de modo
robótico, automatizado, por anos a fio, de acordo com as teorias de Taylor e Ford, né? Ela até hoje ela é impregnada, ela é a tônica de muitas organizações ainda. E eu poderia me arriscar a dizer que permeia no inconsciente coletivo, né? Assim, quando mesmo uma organização ela se propõe a buscar dos seus colaboradores uma participação, uma exposição de ideias, de inovação, às vezes a gente encontra essa dificuldade, porque a gente está, como eu falei, a gente traz essa herança, a gente ainda tem isso impregnado de que eu estou ali para cumprir tarefas, o que me mandam fazer e como eu devo fazer, né? Então, isso é uma condição de pobreza, no sentido de que, como se o sujeito ele não se sentisse no direito autorizado para imprimir esse jeito dele, essa marca dele, como eu disse no vídeo anterior, né? Então o Cortella diz o seguinte: por isso, se o próprio sujeito fizer as coisas de modo automático, robótico, isso levará ao processo de alienação. E é o que a gente vê com muita frequência. Portanto, algo de muito forte da natureza do trabalho se perde, que é a natureza autoral. A sensação de eu sou o realizador daquilo. Nessa hora, eu me desumanizo. E essa situação de desumanização é justamente o que leva ao adoecimento, a esse empobrecimento. O trabalho alienado é aquele que é estranho a mim. A gente também já falou um pouco disso, né? É o não me reconhecer naquilo. E ele traz também a grande simbologia do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde ele interpreta um operário que não é esmagado pela máquina. Então ele traz que o mais triste dessa alegoria, né, é que ele se integra aquela engrenagem de tal modo que sai do outro lado ileso. Então aquela cena onde ele entra naquelas, né, engrenagens lá, ele não é esmigalhado, ele sai conforme ele entrou. E isso seria, do ponto de vista da teoria sistêmica, por exemplo, inconcebível, né? Porque há um processo nessa relação de retroalimentação que pressupõe a ideia de troca, de feedback, de constante possibilidade de transformação. Essa dinâmica na relação organizacional, ela é uma via de mão dupla onde eu impacto, onde eu influencio aquele ambiente e também sou influenciada e impactada por ele. Então não tem como eu sair ilesa disso, né? Eu levo a minha contribuição e também absorvo a cultura, os valores, o modo operandi daquela situação, né? Mas nessa visão taylorista ainda, né, há uma visão de que o sujeito ele precisa realizar aquilo e ele entra e sai e nada acontece. E isso a gente sabe que não é real, né? Segundo Cortella, um trabalhador atual que é obediente, servil,
não pensante não cabe mais nos tempos atuais. São trabalhadores pouco produtivos, já que não têm iniciativa, autonomia ou criatividade. Portanto, poderia ser substituído por um robô. E a palavra robô, em tcheco, significa escravo, aquele que faz o que lhe é ordenado. Então, hoje, do meu ponto de vista, a gente vive o que eu chamo de, a gente está vivendo no que eu estou chamando de um limbo, né, desse paradigma. De um lado, a gente tem estímulos para ser criativo, para ser pensante, para ser colaborativo, para ser o parceiro, né? E por outro lado, né, ao mesmo tempo, uma pressão, produtividade, tempo, obediência à hierarquia, normas, uma organização altamente hierarquizada ainda, né? Então a gente observa que há um descompasso nessa vivência no mundo do trabalho ainda. Outro aspecto desse limbo é que essa abertura para realizar um trabalho menos robotizado, ele ainda é privilégio de algumas categorias. Então, esse descompasso, esse desencontro, ele também ocupa esse espaço das diferenças, né? Como eu falei anteriormente, então um trabalho vale mais, outro trabalho vale menos, né? Os trabalhos que valem menos estão geralmente mais submetidos a uma organização de trabalho mais tradicional, né? Onde ele é demandado a pouca interação e essa colaboração no sentido dele trazer o jeito dele fazer, né? Bom, pessoal, então essas são as reflexões. Eu acho que elas são super pertinentes para esse momento que a gente está vivenciando, inclusive. E eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso, quais são as reflexões que isso te traz, né? E deixa aqui seu comentário, seu feedback, perguntas, enfim. Vamos fazer desse espaço um espaço de interlocução e de um bate-papo gostoso. Então, até a próxima e a gente vai trabalhar o capítulo 3 daqui a pouquinho. Até lá!